braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou. Foi Chico e em missão de amor confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. As mãezinhas consolou, pão e água repartiu. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou corações, aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz na terra e no céu. E no céu. Salve Chico Xavier, salve, palmas, salve Chico onde estiver.
Receba o nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão. E salve a família Eva. Boa noite, família Eva. Uma linda noite, cheia de amor e luz de Deus. E Chico, disse a Kênia Assis. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está um pouquinho atrasado, mas chegamos para esse grande encontro. Um abração, Vera Assunção, Bárbara Viviane, Mônica Carvalho, Lúcia Ferreira, Julieta, Tereza Célia, Ângela Maria Xavier, Viana, Nilzete, Rosemary Salles, Vina Alves, Maria e Silva, Edna Lima, Benedita Ferreira, Maria das Graças, Maria do Prado, Tereza Maria, Elton Reis, sempre presente. Elton, quem sabe um dia, né? A gente vai ter oportunidade de se dar um abraço amigo. Um abração para você, viu? Roseli Goulart, Marilene, Cleonice, Natália Prado. Vamos orar, Natália, para Mariana. Pois é, vamos pedir a Deus por ela. Neiva Silva, Jane Castanho, Ana Gambini, Crisalda, olá Crisalda. É isso aí, todos os evangelistas sejam bem-vindos para mais uma noite do Evangelho de Amor. Agradecemos toda a espiritualidade amiga, por isso vamos acender as nossas lanterninhas, dizendo a Jesus que já estamos aqui a postos para começar o nosso serviço de aprendizado de hoje. Todos aqueles ligados ao Evangelho de Amor, sintam-se abraçados. Nossa gratidão por todos aqueles que se preocupam conosco. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas e as presenças espirituais nos enchem o coração de muita alegria, de muita satisfação e muita esperança. Encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que não nos falte proteção para o lar, para nós especialmente, que nenhum mal, visível ou invisível, possa aproximar de nós. Nós contamos com a benevolência de todos os mensageiros espirituais que, de alguma forma ligados aqui, também retransmitem esse programa e fazem a nossa noite mais bela. Que Deus seja louvado. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por esse Evangelho de amor, por esse Evangelho de luz. Salve as famílias brasileiras, salve as famílias de todo o mundo. Salve Jesus, salve Chico Xavier, salve Jeromão, o nosso amigão. E assim, começamos o Eva de hoje dizendo graças a Deus. Boa noite, Senhor menininho Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Eu fiquei sem falar alô, alô lá nas Minas Gerais. Você tá com saudade, né? Pois é, menina. Quem mais está presente? Alô, alô, dona Auresina. Gente, a Fabiana, neta da Adélia Ferreira, Adélia Maria Ferreira, tá completando era hoje, viu? Parabéns. Eu só tenho essa informação de aniversário aí. Se tiver mais alguém chegar, aí, né? Manifeste-se. Você vai acompanhando aí nos comentários aí. Boa noite, dona Márcia Fernandes. Cláudia Sanches. Como vai você? Tereza Célia. Patrícia Magalhães. Vivian Queiroz. Muita gente aqui hoje presente. Olha o Eric aí, ó. Esse dia você comentou, né, que o Eric, quando ele não aparece aqui no comentário, pode saber que ele tá lá no fundão? Está. O Eric tá sempre aí. Érica. E o filhinho dele tá fofo, viu? Ele deve estar correndo atrás daquele menino. Não tem jeito de comentar e cuidar daquele menino, não, porque ele já tá correndo para todo mundo. Sabia que o nenenzinho dele gosta do Eva? Ah, é? Uhum. Gosta das músicas. Ele já tá gatinhando? Já? Quantos meses ele tá aprendendo a escalar. Eu vi ele escalar um sofá que eu fiquei besta. Eita. Tá na fase da escalação. Socorro Dias, boa noite. Ivone Dantas. Ei, Ivone, o seu presente de aniversário já tá a caminho, viu, Ivone?
Fica atento aí que tá quase chegando. Ana Patrícia Falcão, lembrei da prece da madrugada aqui com a Ana Patrícia, viu? Leia Souza chegando agora, seja sempre bem-vinda. Simônia Boaventura. A pessoa com nome desse, o que você acha? Simônia Boaventura. Não. Ventura é felicidade, né? Alegria. Já nasceu abençoada. Nasceu abençoada. E faz jus, né? A essas bênçãos. Só multiplica. O Érico diz que o filhotinho já está com 10 meses já. Esses meninos de hoje é mais adiantadinho, né? A Neiva passando vontade. Acho que tá comendo pamonha. Não gosto. Ô Neiva, deixa eu te contar uma história. Essa semana, lá nas Minas Gerais, nós recebemos pamonhas diretamente da Oca do Milho, minha filha. Nossa, aquela pamonha é boa. Quando eu comia pamonha, nossa senhora. Você sabia que eu nunca tinha experimentado suco de milho? A primeira vez que eu tomei suco de milho foi lá na Oca do Milho. E eu achei aquele negócio bom. Eu nunca coloquei fé em suco de milho. Eu via os cartazes, né, nos lugares que vendiam assim, eu falei, não tem jeito de prestar. Depois eu vou perguntar como é que faz suco de milho. Será que tem cozinha? Pensa num trem bom. Eu não sei que jeito que faz aquilo não, mas que fica bom demais da conta. Eles vendem umas garrafinhas assim, ó, pititinha. Aquilo tinha que ser pelo menos, ô Carlos, Marli, muda que lá tem que ser pelo menos uma garrafa de 2 litros. Aquela pititinha eu tomei 3. Eu tenho que te falar uma coisa. O quê? Foi aniversário da dona Francisquinha. Uai, eu tô sabendo, aí eu vi você gravando uma mensagem pra ela lá e tal. Mas o povo do Eva não viu. Gente, foi aniversário da dona Francisquinha, a da água fluidificada. Eu não sei o que os espíritos põem na água dela, não, porque estava ela e a filha dela, você não estava quase sabendo o que era filha e o que era mãe. Ela está rejuvenescendo de uns 2 anos para cá, gente. Presta atenção nessa água fluidificada. Dona Francisquinha, dá o segredo para nós, hein? Você acredita que tem gente que estava igual eu aqui, não sabia nem que existe. Tem uns que nem sabem que existe suco de milho. A Andréa Lemos está dando aula pro povo ali, ó. Jailson, meu filho. Olha o Jailson ali de novo. Olha, ele já está falando de sorvete de milho. Nós experimentamos no Ceará, gente, já que começou o assunto aqui, rapadura de milho verde. Nossa, gente, pensa num trem bom. Rapadura de milho verde. Você come a rapadura, é a mesma coisa que você está comendo um pedaço doce de milho verde. A melhor, mas lá tinha, ó, nesse lugar, rapadura de abacate, açaí. Vai falando os outros sabores. Aí tinha uma meia dúzia de sabores, já uns diferentes. De todas as frutas, tinha de tudo. Mas a de milho verde foi campeã. Picolé de milho também. Ah, mais um. Picolé de milho verde da Oca do Milho. Eles registraram até uma receita lá, uma patente, né? Eles têm uma marca própria lá de uns produtos lá. O picolé de milho verde. Eu esqueci de mandar um beijo para dona Francisquinha. Ela está esperando um beijo de microfone. Lá vai, dona Francisquinha. Pega esse beijo, põe no coração. Parabéns, muitos anos de vida. Foi. Pronto. Muito bem. Quem é vivo aparece. O Silvano apareceu. O Silvano está aí sempre. Está faltando o Renner, gente. O Renner está trabalhando nesse horário. Vamos fazer boas vibrações para ele. Companheirão nosso aqui também. Isso mesmo, Daiane. Rapadura de açaí. Tinha lá. Aqui a Bárbara falando que... Beterraba tinha também? Tinha. A Darney lembrou. Olha o que a Bárbara está falando. Todos os dias que começa o Eva, os 25 gatos deitam tudo perto dela para ouvir. Quem tem 25 gatos? A Bárbara Viviane. Ô Bárbara, vou mandar um beijo para os seus gatinhos. Nhau! 25 gatos? 25. Esse é descendente de Francisco de Assis, não é possível? Não, só pode ser, ué. Quando nasceu uma bem bonitinha aí do olhinho verde, você põe o nome nela de Liz. Eu achei que você ia pedir uma para você, um fiotinho. Não, você põe o nome de Liz, por favor. E um bem pretinho, bonitinho, dos olhinhos marrom, você põe Lequim. Você vai ter, quando faz assim, você tem que ficar responsável, você tem que padrinhar o gato, porque tem que ajudar. É 25, mais 2, 27.
Isso dá uma despesa, esses bichinhos. Dá mesmo. Sabia? Porque você tem que cuidar deles, não é só dar ração, não. Tem vacina, tem vermífugo, tem um monte de coisa hoje. Tem médico, esses bichos hoje tem médico igualzinho a gente. A Soraya tem 9 gatos, imagina. Gente, eu com um gato, eu não estou sabendo o que fazer. Esse gatão aqui, ainda mais 9, 25. Dá trabalho demais, gente. Vamos voltar para o assunto aqui do Eva, aqui, porque já tá. Agora deu, gente. Agora o assunto das introduções aqui já está encerrado. Depois dessa. Salve terça-feira, 7 de dezembro de 2021, Eva 595. Gente, tá chegando Eva 600. É mesmo, hein? Ou 600. Você tem que preparar umas modas diferentes aí, pelo menos uma, tá? Acho que dá. Vai dar demais, velho. Eu de meia-noite às 6 eu não faço nada mesmo. Pois é, chama o Jeromão aí, esse vale a pena. Mais 100 esses dias a gente recebeu, lembra? A homenagem àquela tela dos 500? Teve tela para o Eva de número 500, dedicado ao Jeromão com as flores. Foi mesmo. Tá, aquela tela, a gente, está guardadinha para ser colocada lá no espaço Jerônimo Mendonça, viu? Vamos lá. Veremos aqui o que escolhemos para começar. Espírito João de Deus, do livro Coletânea do Além, psicografia do querido Chico Xavier, A Cruz. O tema hoje, já deu para perceber aí, né, gente? A Cruz do Cristo. Minha mãezinha interroga a pequena, olhos em luz. Por que razão nosso mestre preferiu morrer na cruz? Imaginemos, né, uma criança com os olhos em luz questionando a mãe. Por que Jesus preferiu morrer na cruz? Se você fosse essa mãe recebendo este questionamento, qual seria a sua resposta? E a criança continua acrescentando o questionamento. Não era ele o enviado do poder do Criador? Não passou por este mundo acendendo a luz do amor? A velha mãe meditou e respondeu em seguida: Filhinha, todo o evangelho é grande lição da vida. O horto de solidão, o calvário do tormento, são convites do Senhor à luz do desprendimento. E a cruz é a realidade, sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição. Gente, o grande símbolo, até hoje, o grande símbolo do cristianismo, utilizado pela maioria, é a cruz. Isso, lógico, né, que é uma demonstração clara do quanto nós ainda cultuamos a dor. Porque, em sã consciência, quando a gente para um pouquinho para pensar nessa proposta de simbologia ainda, né? O auge, eu estou usando as palavras que eu tenho, tá? Para fazer essa comparação. O auge da passagem do Cristo enquanto encarnado entre nós, nessa chegada e no retorno dele ao mundo espiritual,
O auge, no meu ponto de vista, não é a cruz, e sim a ressurreição. Basta que nós imaginemos, deixemos Jesus, evitemos a comparação com Jesus, mas pensemos em qualquer pessoa. Porque, gente, a morte pela crucificação, naquela época, era mais comum do que nós imaginamos. A cruz do Cristo, é lógico, né? Que foi bem diferente, porque envolve uma série de comportamentos. A lição do Cristo, ela permanece entre nós porque ela foi diferente. É isso que a gente precisa entender. E hoje Emmanuel vai nos conduzir a um raciocínio que com certeza vai nos ajudar nesse sentido aqui. Mas imaginemos hoje. A morte pela crucificação naquela época era uma morte das mais complicadas. A representatividade, além da violência, né? A representatividade a pessoa era esquecida. É como se ela fosse riscada do mapa familiar. Então tinha uma série de símbolos ali, além daqueles, né, que nós já aprendemos aqui. Mas imaginemos hoje uma morte das mais violentas que pudesse, que acontecem, né? Não é que podem acontecer, não, que acontecem no nosso dia. Pode pensar aí. Alguém foi assassinado a tiros, alguém foi violentado, sei lá. Mas o que te surpreenderia mais? O que causaria mais impacto? Essa morte, a morte de alguém agora, ou essa mesma pessoa ressuscitando, ressurgindo em espírito, porque a ressurreição, na sua essência, na sua origem, como as pessoas naquela época do Cristo entendiam, não era ressurgir do próprio corpo. Isso foi uma interpretação dada posteriormente. Imagine então alguém que ressuscita e aparece para alguns amigos. O que causaria mais impacto? A morte em si? Pela violência, pela dor causada? Ou essa aparição ressuscitada? Então a gente volta lá na Palestina do século I e tenta compreender por que o grande símbolo não é o Cristo ressuscitado, e sim o Cristo crucificado. Talvez seja por isso que a espiritualidade, nós já recebemos essa recomendação inúmeras vezes, já compartilhamos com vocês e sabemos que ela também já foi repassada em várias outras localidades. É preciso descer Jesus da cruz. É preciso percebê-lo como ele é, e não por uma simples fotografia de um momento da sua existência terrena. Mas, já que esse símbolo tem uma força muito grande, nós podemos aprender com ele também. E a doutrina espírita nos ensina bastante. E esse é o propósito do nosso EVA dessa terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida assim
Eu fiquei pensando aqui enquanto eu estou cantando, né, no que você disse aí, no que você leu, e é como se a gente escolhesse não pensar nisso, né, nessa questão aí do Cristo. Por que da crucificação, a crucificação em si, né, como foi feita essa pergunta aí para ele. Então a gente se distrai, por exemplo, essa canção, né, estou cantando aqui Casinha Branca. É um prazer cantar essa canção, é uma melodia bonita, é agradável cantar. E aí a gente às vezes se ilude, porque a gente começa a colocar muita atenção, esquecendo o que realmente nós precisaríamos ficar atentos, né? Essa questão de descer o Cristo da cruz. Ela é muito importante e seria muito prazerosa como cantar uma canção dessa, se a gente soubesse, né, as maravilhas que acontecem quando a gente desce Jesus da cruz. Quando a gente põe Jesus, não lá no alto da cruz, mas aqui, junto, tudo se transforma, né? Tudo se transforma. E muitas vezes nós ficamos com aquele medo, né? Trazer Jesus para perto de mim, como é que vai ser? Ele vai começar a ver, né, quem eu sou, como é que eu faço? Gente, estamos aqui para aprender. Põe Jesus junto e diz assim: me ensina, mestre. Não aprendi ainda, me dá mais uma chance. Não tenho vergonha, eu quero aprender. Me ensina que eu quero aprender. Não é vergonha, gente, nenhuma. Eu tenho falado muito isso para mim. Não é vergonha, é bacana reconhecer e seguir. Então vamos descer Jesus da cruz, vamos convidá-lo a se aproximar de nós, porque Ele não violenta nossas consciências, Ele espera. E vamos aprender com Jesus enquanto estamos aqui a caminho, né, nessa, com certeza, nossa última chance aqui na Terra. Combinado? Bom, a última estrofe do poema recitado anteriormente, né, ditado pelo Espírito João de Deus, diz que a cruz é a realidade sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição. Gente, essa cruz, ela, nas nossas vidas, é representada das formas mais diversas possíveis. A diferença é que a cruz do Cristo o conduziu à ressurreição. E nós, as nossas cruzes, estão nos conduzindo simplesmente à morte. Então, onde está o nosso desafio? Na condução das nossas cruzes, no trilho, no caminho, no rumo, também da nossa ressurreição. Porque senão, nós vamos continuar nessa roda da reencarnação até quando? Emmanuel está lá no livro Fonte Viva. Ele fala sobre esse assunto. O título da mensagem: Na Cruz. E ele cita aqui no início o 42º versículo do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Ele, Jesus, o Cristo, salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se.
Como assim? Jesus não se salvou? São palavras do evangelista na sua percepção. E Emmanuel diz o seguinte: sim, ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, diz Emmanuel, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, ou seja, o ponto mais alto, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Então, essa primeira parte da mensagem de Emmanuel, ele nos conduz a um raciocínio de percebermos um dos lados da cruz. Isso é interessante, gente, porque nós precisamos avançar, ir além dessa questão do culto à dor, ir além dessa interpretação da vida com base, no pecado, na punição e na recompensa, no céu e no inferno, com um purgatóriozinho ali no meio para alguns. Mas, para entender esse outro lado da cruz, é bom que a gente siga o raciocínio do Emmanuel, entendendo o lado mais visível, mais óbvio, perceptível para qualquer um. Nós poderíamos dizer assim, o lado frontal da cruz do Cristo. É assim que Emmanuel vai nos mostrando aqui, ó. Então, para quem olha a cruz de frente, o que aconteceu com Jesus, poxa, é um tombão, é um tombo daquele dos mais maior de grande, como diria lá nas Minas Gerais. Aos olhos da humanidade, ainda extremamente materializada, poxa, o rei, o redentor, ter, entre aspas, um fim desse. Emmanuel diz, era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Não parece contraditório? Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Então, quando o Espírito João de Deus nos apresenta um poema em que uma criança questiona a mãe sobre os motivos de Jesus ter encerrado a sua encarnação aqui na cruz, seria essa uma dúvida simplesmente de uma mentalidade infantil? Cronologicamente falando, ou essa é a dúvida sua, minha e de tantos outros, que ainda conseguimos perceber somente esse lado da frente da cruz aqui, o lado do flagelo, da derrota. Pensemos, porque essa é uma lição valiosa. Sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo, seja na terra, nas águas do mar,
Quero abrir um parêntese no texto de Emmanuel para o próprio Emmanuel. E no mesmo livro, no Fonte Viva, só que agora não na mensagem na cruz, mas na mensagem modo de sentir. Emmanuel diz lá que antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível, ou seja, que não se extingue, pela qualidade do sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Essa é a diferença da cruz do Cristo. Sentimento. Qualidade do sentimento. Gente, atualizemos. Pousemos aqui, em 2021, dezembro, dia 7. Você que está chegando amanhã, dia 8, depois dia 9, não importa. No presente. Olha a importância de nós primarmos, de nós nos preocuparmos, de nós priorizarmos a qualidade dos nossos sentimentos diante das cruzes que ainda necessitamos carregar. Essa é a grande lição da cruz. Como nós estamos carregando as nossas cruzes? Que tipo de sentimento prevalece em nós quando a dor, o peso da cruz está sobre nós? E aqui é muito difícil exemplificar, dar exemplos aqui, porque, caramba, a cruz que você carrega é diferente da minha, diferente da dela, e assim por diante. O companheiro espiritual já nos orientou há algum tempo que dor não se mede. Da mesma forma, eu diria, cruz não se mede, não se compara. Porque depende de cada um. Tem gente que carrega feliz, né? Exato. Qualidade do sentimento. Isso é o que diferencia a cruz do Cristo de tantas outras milhares de outras que o antecederam. Retornando para o texto na cruz. Para o consenso humano, a crucificação, o encerramento da vida física do Cristo aqui, para o consenso humano era extrema perda. Porque, gente, repetindo a expressão que a gente tem usado com frequência aqui no EVA, contabilidade humana. Para a contabilidade humana, a morte é o prejuízo total. E naquelas condições, então, aí é que a perda era maior. Caíra Jesus, todavia na cruz, sangrando, mas de pé. Aqui começa Emmanuel nos mostrando o outro lado da cruz. Sangrando, mas de pé. Gente, o que representa o sangramento para nós no dia a dia? Quantos de nós, mesmo que fisicamente não esteja derramando sangue em lugar nenhum, mas estamos literalmente sangrando? E normalmente quando isso acontece, a gente entra num processo de prostração. Jesus permaneceu de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo,
mas de coração içado ao amor. Aqui nós percebemos o que o próprio Emmanuel, na mensagem Modo de Sentir, chama de qualidade de sentimento. Jesus é o mestre, é o guia e é o modelo. Então, o que representa para você um mestre? Qual o papel de um mestre, na sua opinião? Para que serve um modelo? Qual a missão de um guia? Jesus é o mestre, é o guia e o modelo. Mas tão importantes quanto essas perguntas é questionarmos: qual o papel do discípulo diante do mestre? Qual o papel do guiado diante do guia? Para que serve um modelo para aquele que desconhece a obra final? E aí nós perguntamos: qual o aprendizado para nós, na atualidade, trazido, exemplificado nessa cruz do Cristo? Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que eu canto contente assim. Ai lili, ai lo. Lembrança do Chico, né? Já que você lembrou do Chico, eu tinha deixado um texto aqui até à parte, ele é bem pequeno, mas eu vou trazê-lo aqui porque merece. Está lá no livro O Evangelho de Chico Xavier, né, organizado pelo Carlos Bacelli, e palavras do Chico ainda encarnado, né, gente? O Bacelli colocou como título nesse recadinho de Chico Xavier aqui, Cruzes. E o Chico Xavier diz que tem, ele apresenta aqui dois tipos de cruz. Primeiro ele fala da cruz de ferro, e depois ele fala da cruz de palha. Isso aqui é importante para a gente perceber quais são as nossas cruzes, como estamos reagindo na da condução de cada uma delas, né? Será que todos nós estamos aí conforme a nossa querida Arlete Arboez aqui? Ela disse que está carregando a cruz dela na direção do Cristo.
Será, Arlete, que a sua cruz é de ferro ou é de palha? Acho que a dela é blindada. Escuta aqui o Chico. A cruz de ferro são as ofensas públicas. Conseguimos carregá-la, porquanto recebemos muita solidariedade. Não é assim? Se alguém, vamos pensar na ofensa pública aqui. Está na pandemia, às vezes você não tem a oportunidade, né, tá mais restrita as pessoas, mas você vai lá no Facebook lá e coloca alguma coisa lá. Aí aparece alguém lá e te dá uma cutucada lá. Não falta quem vá lá nos comentários, não sei o que, defende, faz o serviço de advogado ali. A solidariedade é muito grande, gente, quando a cruz é de ferro. Quando é relacionada às nossas ações em público. Chico está falando. Mas ele diz o seguinte, que a cruz de palha é pouca gente que sabe carregar. Se fosse fazer uma pergunta assim para qualquer um, o que você consideraria mais fácil? Carregar uma cruz de ferro ou uma cruz de palha? Eu acho que é óbvio, a pessoa fala assim, de palha, não é? Mais leve e tal, nas comparações mais simples, mas o Chico vai além. Ele diz que é o tapa, a cruz de palha é o tapa em forma de palavras. Você já tinha pensado nisso? Que muitas vezes uma palavra que alguém dirige para você representa uma cruz que você precisa carregar? É a agressão pelo olhar. Às vezes a pessoa não te fala nada, mas ela te manda um zoiadinho meio atravessado. É aquela frase solta que vem direta. Parece que a pessoa está especializada em atingir a minha ferida. Isso é cruz. E essas, dizem Chico, né? Ele está falando de várias aqui, são as mais difíceis de serem carregadas. E aqui, quando a gente vai escutando essas coisas e tentando conectar, né, os assuntos relacionados ao tema da noite, a gente vai entendendo. Por exemplo, o meu jugo é suave, comigo o fardo é leve. Com Jesus é com amor. Sem Jesus, numa situação dessa aqui, quando vem um tapa em forma de palavras, a reação normalmente não é amorosa. A gente não dá conta de carregar a cruz, por quê? Porque ela pesa demais. Que peso é esse? Seria o peso da cruz ou o peso do nosso orgulho? O peso da nossa raiva? O peso da nossa vaidade? O meu fardo é mais leve. O meu jugo é suave. É porque dá para entender claramente num caso desse aqui, gente. Continua Chico. Às vezes, falamos de determinado traço infeliz da comunidade humana junto da pessoa que traz um pedacinho e a ofendemos barbaramente. É a cruz de palha. E muitas vezes a gente faz isso totalmente consciente. Eu não falo dela, mas eu falo de algo que ainda está nela. E eu sei disso, eu mexo, e às vezes ela não está ainda, né, carregando o fardo leve de Jesus, pronto. Finaliza Chico, devemos ter paciência para suportar sem falar com ninguém, para não aborrecer ninguém, para que a faísca do nosso desapontamento não incendeie. Porque palha pega fogo com muita facilidade, né, gente? Tá aí uma dica, né, do nosso querido Chico.
caridade, paciência, amor, Xavier. Muito bem. Vamos agora, gente, tentar aqui concluir essa mensagem do Emmanuel. Ele diz aqui que Jesus tombara vilipendiado, ou seja, desprezado, esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Mais uma vez eu chamo a atenção aqui. Aprendamos
no caso de hoje com Emmanuel, a observarmos, a compreendermos o outro lado da cruz. Quando nós despertarmos para esse outro lado da cruz, nós descemos Jesus de lá. Da cruz. Não do outro lado, da cruz. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim, ao cheiro, ao perfume de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Alex, eu não sei se eu entendi direito o que Emmanuel quis dizer. Lógico, gente, que ele está narrando aqui o processo da ressurreição, né? Não há dúvida nisso. É o convite de Emmanuel para a gente perceber a lição trazida por essa cruz do Cristo. Talvez, ou com certeza, né, se nós ainda estamos aqui patinando nesse mundo de provas e expiações, mesmo diante dessas lições, deduz-se que ainda não alcançamos esse entendimento. Mas se nós retornarmos lá na Palestina do século I, imaginando esses dois momentos, o momento da cruz, da crucificação, naquele período ali, né? Até e depois esse momento pós-crucificação que compreende a ressurreição, o ressurgimento em espírito, as aparições e dali para diante. Pensemos nos discípulos do Cristo. E aqui a gente observa como essa influência de Jesus tem impacto nos séculos e nos povos, como disse Emmanuel agora há pouco. Gente, qual foi o comportamento dos apóstolos, dos discípulos, durante o período ali que compreende a via crucis, né, como nós chamamos, e a crucificação? Fuga, medo, negação e assim por diante, mesmo diante do convívio ao lado do mestre. Não foi isso? Com exceção de João, que se fez presente no local ali, amparando Maria de Nazaré, os demais não se fizeram presentes. Jesus crucificado, sepultado e depois ressuscitado. Aparece a Madalena, aparece a mãe, se faz presente entre os discípulos. Observemos a diferença do comportamento desses discípulos antes e depois. O que aconteceu? É a comprovação. Sabe aquela lição filar, a aula magna? Você faz um curso, né, tantos anos na faculdade e vem aquela aula top de linha que faz o fechamento, apesar de que nem todos a têm. Não sei nem se a comparação seria adequada, mas no caso do Cristo é. Jesus aparece ali e diz assim, ó, estou aqui para comprovar para vocês que o que eu dizia é verdadeiro. Não me mataram. A minha atitude não foi uma atitude de covardia,
diante da cruz, mas uma prova de resistência à mentira, à violência. E eu estou aqui. Então, o que pode nos afetar? Quais os nossos medos? Por que nós recuamos? Por que nós fugimos? Por que nós nos escondemos? Por que negamos? Se nada nem ninguém tem poder de afetação sobre o espírito do ponto de vista da morte. Se somos imortais. Gente, essa presença do Cristo, por alguns dias, em meio àqueles discípulos que antes estavam amedrontados, poderíamos acrescentar tantos outros sentimentos, a partir daquele instante, mesmo ainda oscilantes em alguns pontos ali, o que é natural da natureza humana encarnada na superfície da terra, todos eles, e aqui todos não, né? A gente tem que retirar Judas e, se não me engano, João, né? Que não tem, mas todos se tornaram mártires do cristianismo. Enfrentaram tudo que a vida pediu para enfrentar a partir daquele momento. Pela lição da cruz. Só que eles aprenderam. E ao invés de se entregarem a uma morte pura e simples, romperam as fronteiras da ressurreição também. Mesmo que ainda não num nível como a de Jesus. Será que nós estamos aguardando a aparição do Cristo diante de nós, mais uma vez, para que também tenhamos comportamentos semelhantes? Para que enfrentemos uma casa do caminho? Assim, vai caminhando para a conclusão Emmanuel, também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Gente, a auréola aqui não é simplesmente o significado, né, dessa luz desenhada sobre a cabeça dos considerados santos iluminados. Aqui representa o que eles chamam de estado de glória. Então, muitas vezes, o crucificador, ele está numa posição, falsamente, porque aqui fala de uma auréola barata, né? Sabe aquele produtinho importado, eu não vou citar o nome nem de onde aqui não, mas que você sabe que aquilo não vale nada. É baratinho, mas não presta. Brilhante, cheio de luzinha, não sei o quê, mas aquilo quebra com facilidade. É um barato que sai caro. A auréola barata dos crucificadores. Enquanto Jesus estava caminhando, subindo o Gólgota, carregando o madeiro, os crucificadores estavam em festa. E aí eu te pergunto, no dia seguinte, nós já sabemos onde Jesus se encontrava. E os crucificadores? Toda vez, diz Emmanuel, que as circunstâncias te compelirem, ou seja, te forçarem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho, a direção, o rumo da eterna ressurreição.
Então fica aqui, é assim que Emmanuel finaliza já a mensagem, tá? Fica aqui esse convite, né, Dona Arlete Arbues aí, que manifestou mais claramente entre nós aqui essa questão da carga da cruz aí, né? Como nós podemos, gente, tornar a nossa cruz como um favor aos nossos semelhantes. Como preferir o sacrifício de nós mesmos ao invés de jogarmos sobre os outros a cruz que pertence a nós. Só assim nós conseguiremos encerrar esse ciclo de morte e renascimento, para um ciclo que nos conduzirá à ressurreição eterna, que é assim que Emmanuel diz aqui, como a do Cristo. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero,
Muito bem, assunto para a gente refletir bastante. Não só ouvir, né, mas refletir e abstrair o que nos enriqueça a caminhada. Então, nós agradecemos a espiritualidade amiga, né? Agradecemos a Emmanuel, a Chico, a Jesus especialmente, que nos ensina em todos os momentos, né, da passagem dele por aqui. Então agora vamos preparar a nossa água para ser fluidificada, preparar o nosso espírito, deixá-lo bem tranquilo para que possa receber as bênçãos daqueles benfeitores espirituais que se dirigem aos nossos lares para cuidar de nós. De todo o coração nós desejamos que cada um receba muitas energias de saúde, de paz, de equilíbrio, né? De levantar do chão e seguir. Que Deus abençoe cada família, cada um que aqui está. E que a nossa água receba o remedinho necessário e merecido de cada um de nós. E que ao ingeri-la possamos fazer isso em prece e agradecendo a Deus pela vida maravilhosa que nós temos. Possamos colocar em prática o mais breve possível para o nosso próprio bem. Obrigada a toda a família do Evangelho de Amor, obrigada aos desencarnados, aos que aqui estiveram conosco, sendo da região. Nós podemos perceber agora, meus amigos, uma legião de, eu vou chamar de anjos, vou denominar assim, todos com o objetivo de nos aliviar um pouco, adentrando os nossos lares, deixando um perfume muito agradável, higienizando o ambiente,
colocando muita luz sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, alinhando os chakras. Anjos bons, serenos, tranquilos, felizes. Respirem fundo, meus amigos. Peçam a esse anjo o que vocês desejarem no sentido da cura. Deixe ele ouvir o seu clamor. Deixe ele encaminhar o seu clamor àquele que tudo sabe, àquele que tudo pode, àquele que tudo vê. E assim, Senhor, com essa presença bendita e angelical, nós só temos a agradecer por essa noite de amor e essa noite de luz. Que todos aqueles que vieram em Teu nome, desencarnados, encontrem-se e refazendo-se, possam seguir com mais esperança os destinos e a própria evolução. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Que assim seja. Muito bem, gente. Tem recadinho aí, Alex? Acabou. É só dizer que a partir de hoje, conforme anunciamos ontem, né? Hoje, 7 de dezembro de 2021, até o final desse ano, né, nós tentaremos aqui, né, conduzir o EVA com mensagens todas relacionadas ao Cristo, diretamente a Jesus, né, gente? E a presença de vocês aqui nos alegra muito. É isso aí. Gente, hoje... Outra coisa, nesse próximo sábado, nós teremos live transmitida diretamente lá do Pronto Socorro de Jesus, em Goiatuba, viu, gente? Quem tá com saudade aí da turminha de Goiatuba, da Silene, do Pedro, daquela turma lá, prepara, porque a gente vai estar junto com eles. Isso, se Deus quiser, né? Gente, hoje é o segundo dia que nós estamos aqui no nosso lar, depois de quase 100 dias, porque aumentou mais um pouco, né? E aquelas telas, né, do sorteio foram todas hoje para o correio, vocês vão receber aí, graças a Deus arrumamos todas. E agora o Alex começa a responder o WhatsApp. Então agora vai dar certo, né? E eu queria fazer um pedido a vocês, quando ele respondesse, para facilitar, sejam o mais objetivos possível, para que ele possa caminhar, porque às vezes ele responde uma pessoa e começa uma conversa e vai e volta e atrasa demais. Então que nesse momento agora, que nós estamos muito atrasados, que a objetividade, né, seja a nossa mestra, falar o mínimo possível, mesmo só o necessário para que ele possa caminhar. Porque às vezes ele atende, tem que voltar. E por gentileza, nesses dias, não mandem figurinhas e coisas assim que não tenham a ver, para que ele dê conta. São mais de 1000 mensagens. Então não é fácil. Então evitem mandar qualquer coisa, né, durante essa semana inteira que não seja relacionada ao que vocês realmente desejam. Isso vai ajudar muito o Alex a colocar em dia, né? Eu acho que vocês não vão se aborrecer com esse pedido. É porque é muita coisa atrasada. Ele vai virar noite e dia para responder, porque vocês merecem ser respondidos, né, com todo carinho, com toda atenção, depois dessa paciência absoluta aí que vocês tiveram, né? Então a gente pede a vocês que quando ele chamar, que sejam bem objetivos. Combinadíssimo? Deixa eu só contar um fato curioso que aconteceu comigo hoje. Gente,
Hoje os Espíritos me deram uma aula de desdobramento. Eu não sabia nem onde eu estava aqui quando eu voltava. Eu fui levada hoje em vários campos, né, de aprendizado, em várias escolas, salas de aula. Foi muito interessante. Eles estavam me mostrando que há muito estudo em muitas colônias, como os espíritos estão estudando, porque o espírito me explicava assim, o espírito é o Jeromão, viu gente? Ele explicava que como é que nós vamos nos libertar das nossas amarras se nós não conhecermos as verdades. Então, a verdade, ela vai ser nos mostrada através da nossa busca, do nosso estudo. A verdade não cai do céu, nós temos que correr atrás, temos que ser persistentes. Gente, mas eu andei, eu custei a dar conta de fazer o meu papel aqui, porque eles estavam mostrando o efeito de um estudo, né? O progresso. Amai-vos e, qual é o outro verbo? Instruí-vos, né? Então isso é muito bom, isso é um reforço para nós, né? Então nós estamos no caminho certo desse estudo. Então continuemos assim, firmes e fortes, instruindo-nos para que conheçamos a verdade e assim nos libertemos. Então é isso aí, meu povo querido. Então, super beijo para todo mundo. Com as bênçãos de Deus, tenham uma excelente noite. Parabéns para Sonimar, 5.9 hoje, aqui no Eva. Você parabéns, aqui no Eva, viu? Às vezes ela não comenta não, mas está sempre firme. Né? Beijão para o fundão também, todo mundo que está aí quietinho, aí, só ouvindo, né? Beijo para todo mundo, para as crianças, para vovó, vovô, todo mundo, titi, amigos. Fiquem com Deus, até amanhã, e pega o beijo que é seu, para pôr no coração, lá vai. Vamos lá? Vai com Deus, beijinho, e até amanhã, se Deus quiser.